Olá, ouvintes, no ar então mais um programa Ponto Final. O nosso programa de todas as segundas-feiras, que não coloca nenhum ponto final em nenhuma discussão, né, já que a conclusão do aqui postulado cabe a cada um de vocês, amigos ouvintes. Hoje, dia 25 de novembro de 2013, uma produção da Rede Val Comunicações, um programa editado e apresentado pelo jornalista Filipe de Souza. Boa noite, ouvintes, e espero que todos tenhamos iniciado uma semana repleta de realizações, de felicidade, muito embora aqui uma chuvinha danada, né? Mas vamos lá. Então, amigos, se vocês desejam compreender realmente a fundo o sistema em que vivemos, é necessário tentar transformá-lo, sem dúvida. E é preciso se envolver, provocar, criticar e, sobretudo, desafiar o monstro, né, para descobrir quem é ele de facto. Porque, mesmo até na nossa vida pessoal, às vezes é preciso uma boa briga para desvendar o caráter de alguém. Um exemplo que ilustra um pouco, né, esse contexto. Esse exemplo ele ocorreu com o psicólogo o Kurt Lewin, né. Durante a Segunda Guerra Mundial, o governo americano ele queria convencer todas as donas de casa a servirem miúdos de frango, coração, rins, de boi, de porco, nas refeições. Até então isso era visto como uma coisa de pobre, né? Mas o governo precisava que as famílias não desperdiçassem esses alimentos, ricos em proteína, isso aí temos que concordar, ainda mais no momento de escassez que estavam vivendo. E com isso o Kurt foi contratado pelo governo, justamente com essa missão, né? Convence as donas de casa a servirem miúdos, né? Faça todas elas desencanarem, né, que isso é coisa de pobre. E Kurt dividiu as donas de casa com isso em dois grupos. Em um grupo ele dava discursos sobre a importância nutricional dos miúdos, né, dos miúdos de frango, de boi, e a importância de consumi-los em tempos de guerra. E no outro grupo, né, o Kurt desenvolvia discursos, mas já não tão tantos discursos, mas sim mais debates, né, onde as donas de casa eram incentivadas, né, a discutirem sobre que tipos de alimentos poderiam servir para evitar desperdícios durante a escassez da guerra. Vocês já devem ter sacado onde é que isso foi parar, não é? A adesão das donas de casa passou a ser imediata, né? E elas passaram a servir miúdos para suas famílias, né? Isso porque quando as pessoas ficam mais seguras para expressar suas ideias, realmente ocorre, né, um estímulo maior a mudanças comportamentais. E, em geral, amigos ouvintes, é desconfortante implementar um novo sistema de crenças, de modo que ele não pode ser dado, precisa ser descoberto e aceito por cada um de nós. Então não é à toa que é importante controlar os meios de comunicação e, acima de tudo, fazer acreditar que estamos pensando por nós mesmos, quando na verdade o não estamos. Porque realmente o sistema é uma mentira. E até mesmo as mentiras existem, mas não necessariamente o que elas expressam. Também neste ano, né, ocorreram pelo menos 3 episódios públicos envolvendo denúncias de doutrinação marxista, isso no ambiente universitário brasileiro. O primeiro evento, a recusa de um estudante, né, em realizar um trabalho sobre Karl Marx, a pedido do seu professor, que foi amplamente divulgado, inclusive, pelas mídias da sua negação. E segundo, a ação popular, movida por um advogado, né, contra um projeto de extensão de difusão do marxismo, isso lá em Minas Gerais, né, que acarretou em sua suspensão pela Justiça Federal do Maranhão. E a acusação de um filósofo, né, sobre a contaminação do marxismo nas ciências humanas e sociais. Bem, essas 3 notícias elas tiveram cobertura em veículos midiáticos, né, veículos cujas posições ideológicas elas são historicamente conhecidas do público. E assim, o espraiamento nacional de uma suposição sobre o avanço do comunismo e do marxismo no Brasil
às vésperas do 50º do golpe civil-militar, convido a todos os cidadãos e cidadãs para a seguinte reflexão. O que é que estes discursos e ideias representam no Brasil após 25 anos da promulgação da Constituição de 1988? Nós gostaríamos de sugerir que isso reflete uma paranoia compartilhada por pessoas e grupos capazes de formar guetos de opinião e que, a despeito do alcance restrito, ganham destaque desproporcional nessa nossa mídia hegemônica. Então, o conceito de paranoia, em termos psiquiátricos, possui sua própria história, como todos os conceitos mais ou menos compartilhados, né, pelo campo científico. Então, a despeito das controvérsias particulares inerentes a este campo, no caso da psicanálise, é possível sustentar, isso com um baixo custo de prejuízo, né, que a ideia de paranoia envolve basicamente, né, um delírio persecutório, né, baseado em uma desconfiança descolada da realidade. Razão ou empíria? Defensivas ou preventivas, né? Realmente as consequências políticas da proliferação do discurso paranoico anticomunista e também antimarxista, elas ferem paradoxalmente dois princípios liberais básicos, que é a liberdade de expressão e a tolerância. Ao mesmo tempo também reedita a paranoia clássica alimentada pela Guerra Fria, cuja conjuntura internacional fora cúmplice do segundo período ditatorial brasileiro. E foi justamente neste contexto que ocorreu a institucionalização das ciências sociais no Brasil, amplamente apoiada, inclusive, pela estadunidense liberal Fundação Ford. E nesse período, amigos ouvintes, várias brasileiras pagaram com a dor, pagaram com o exílio, pagaram com a vida, o preço pela defesa de suas ideias comunistas e marxistas, bem como quaisquer outros que contrariassem a lógica da ditadura civil-militar. Mas a pergunta que fica é a seguinte: e hoje, qual é o preço a pagar por essa retórica de intransigência? Como responder a uma paranoia revestida de intelectualidade, a um despautério anacrônico e a um disparate sem fundamento? Então seria um tanto contraprocedente esboçar nessas linhas argumentos e razões que vos possam comprovar que o Brasil não é governado por comunistas e que a Universidade Brasileira não está intoxicada pelo marxismo. Inútil também será, de igual forma, pensar na originalidade histórica dos escritos marianos e na importância das várias correntes do marxismo, do vulgar e ortodoxo para o crítico e arejado, para os campos das ciências sociais aplicadas ou não. Da mesma maneira estéril seria argumentar que o eurocentrismo, o colonialismo e o progresso moderno não são completamente afastados do marxismo e que justamente por isso ele encontra resistência nos movimentos coloniais latino-americanos. Produtivo talvez seja observar, né, o crescimento de um novo tipo de direita no Brasil. Porque mesmo os velhos e os contemporâneos clássicos do liberalismo político moderado, eles são capazes de aceitar a tolerância, a diferença, a liberdade de expressão, a existência do Estado e, sobretudo, o respeito ao outro. E nós não estamos falando, portanto, da adversária histórica direita liberal. Ela é nova justamente porque ela ultrapassa a própria moral e a própria ética do liberalismo e acontece neste exato momento histórico. Ela é nova justamente porque também se apropria do discurso da esquerda e da democracia para combater a própria esquerda e a própria democracia. Então, se cada vez mais a esquerda não tem se restringido à alternativa marxista, criando um repertório de resistência, de emancipação e de libertação próprias, a direita não tem se restringido à alternativa liberal, criando um repertório de ignorância, esquecimento e ódios próprios. Então, certamente, amigos, o espectro que ronda à esquerda já não é mais o do comunismo,
Mas o espectro que roda à direita ainda deságua no seu totalitarismo oposto, ou seja, o fascismo. Ou será que estamos simplesmente paranoicos? Porque o problema para todo mundo, numa situação de caos geopolítico, é o alto nível de ansiedade que ela produz e os riscos que oferece para que prevaleçam as loucuras destrutivas. Os Estados Unidos, por exemplo, podem não ser mais capazes de vencer guerras, mas podem causar enorme dano para si mesmos e para outros por meio de ações imprudentes. Repare que todas as suas tentativas de agir no Oriente Médio têm sido derrotadas. No presente, nenhum dos atores na região, sim, eu disse nenhum, aposta mais no taco dos Estados Unidos. E isso inclui o Egito, isso inclui Israel, isso inclui a Turquia, isso inclui a Síria, isso inclui a Arábia Saudita, o Iraque, o Irã, Paquistão, para não falar da Rússia e da China. Então, os dilemas políticos resultantes para os Estados Unidos, eles foram tratados em grande detalhe no New York Times. E a conclusão do debate interno a respeito no governo Obama realmente foi um compromisso muito ambíguo, né, que leva o presidente a parecer vacilante ao invés de forte. E por fim, amigos ouvintes, nós devemos estar certo de duas consequências reais na próxima década. A primeira é o fim do dólar como moeda de último recurso. E quando isso acontecer, amigos, os Estados Unidos terão perdido uma grande proteção para o seu orçamento e para o custo de suas operações econômicas. E a segunda é o declínio, e provavelmente sério, né, no padrão de vida relativo dos cidadãos e daqueles que residem nos Estados Unidos da América, que, aliás, já hoje se faz sentir. Então, as consequências políticas deste último movimento, né, são difíceis de prever em detalhe, mas não serão irrelevantes. O ser humano ele encerra dentro de si, amigos ouvintes, uma capacidade que se pode dizer infinita, incapacidade de buscar um conhecimento e entender pelo menos, né, uma microscópica fração da criação, e mediante o uso dessa capacidade em estágio evolutivo, que vai muito além, estaria não fossem os fatores contrários também integrantes de sua natureza. Então, o poder de construir, ele acaba sendo prejudicado. Ele acaba sendo prejudicado, por exemplo, pela atenção demasiada à parte, né, que seriam meios e não um fim em si, num processo de inversão de valores, né, tão comum na época atual, que aos menos avisados pode parecer normal, mas que não é. Então, ultrapassado determinado limite, essa concentração exagerada numa atividade humana, isso de qualquer natureza, fará surgir então fanatismo em cuja esteira se abala o equilíbrio das relações entre os homens. Então, como eu já vos disse por diversas vezes aqui nesse programa, e também hoje, não nesse programa, em outros programas, mas também hoje, né, pode ser de qualquer natureza. Mas três tipos se destacam por sua universalidade, né, e pelos estragos que já provocaram e ainda provocam em todo o mundo. O fanatismo político-ideológico realmente é o pior deles, né, pois ele figura entre as principais causas de guerras, né, sem se falar nas perseguições isoladas contra indivíduos, né, como reação, né, a posições políticas divergentes. E no mesmo nível do fanatismo político, temos também o de natureza religiosa, que outro tipo de fanatismo que provoca outro tanto de guerras e perseguições, valendo lembrar que a colonização da América do Norte, com consequente destruição das civilizações nativas, e que não é característico somente da América do Norte, também o tivemos aqui na América do Sul, se deveu em parte à fuga dos perseguidos religiosos europeus, como aqui no caso do Brasil, dos jesuítas. Então é interessante observar o paradoxo, pois toda a religião tem por princípio a busca da divindade, ou Deus, como eles queiram chamar, e para isso prega o quê? Prega a harmonia entre os indivíduos, como sendo uma condição básica para se atingir esse objetivo. Então entender o porquê de tanto sangue derramado entre meios diferentes, entre culturas diferentes, quando se tem consciência do fim único, né, é o grande exercício mental para aqueles que creem que no fundo, bem no fundo, o ser humano é bom. Só que às vezes
até por lhe falta oportunidade para demonstrar, ou se o faz, é de maneira equivocada. Realmente isso acontece. Então, como terceiro ponto da trilogia fanática, tende a crescer o futebol. Mais aqui, menos acolá, mas sempre a acarrear tensões entre grupos de torcedores, a ponto de multidões se engalfinharem nos estádios, como dois exércitos em campo de batalha, incluindo-se aqui mortes como resultado, ou se não, deficiências que acompanharão os indivíduos para o resto da vida. Mas o ponto mais negativo, amigos ouvintes, e por muito que isso possa até nos chocar, não está na violência apontada. Está no desvio de energias, está no desvio de recursos e do saber mais necessários no processo do desenvolvimento humano. E como um pequeno exemplo, eu posso vos relatar o que eu presenciei há poucos dias, numa das minhas caminhadas, porque geralmente eu só caminho quando eu tenho que pagar a conta, vou na cidade e pagar a conta. E eu estava na cidade, eu caminhava pela rua, quando às minhas costas eu ouvi duas pessoas conversando. Pelo timbre da voz, sem olhar para trás, lógico, eu concluí que era uma pessoa adulta e outra uma criança. E o adulto ele falava animadamente de futebol. Era uma segunda-feira, acho que deviam estar discutindo o jogo de domingo. Descrevia técnicas e artimanhas de jogada, como se conversasse com outra pessoa da sua idade e capacidade de compreensão, iguais do mesmo assunto. E quando passaram por mim, eu percebi tratar-se de um homem com cerca de 50 anos e um garoto entre 8 e 10 anos. E a pergunta que eu me fiz foi, será que aquele homem não tinha um assunto mais proveitoso na conversa com o garoto em idade escolar? Então o futebol, ele tem sua importância como esporte, uma necessidade para a saúde do corpo, eu concordo, mas devia ficar lá dentro no campo, pois cá fora outras prioridades nos aguardam. Entretanto, pior, eu li depois sobre o que acontece na Argentina, por obra de um grupo de fanáticos em torno do herói nacional do futebol. Acreditem que foi fundada uma igreja para cultuar o jogador número 1 argentino, figurando ele próprio, como uma espécie de deus, uma divindade. Até um novo calendário foi criado, tendo como ano 1 o ano do seu nascimento, do Maradona. Então o dia de seu aniversário ficou estabelecido como o dia da Natividade, uma cópia do Natal cristão. É ou não é o fim da picada? Estamos ou não estamos equivocados? Então, dar sentido idolatra religioso à admiração, e uma admiração já exagerada, a destaque em qualquer atividade humana, revela degenerescência na compreensão dos valores mais altos, que dão sentido à vida, que dão valores a uma sociedade, e que podem, de uma outra forma, construir ou desconstruir uma nação. Não é isso? Bem, vamos ouvir um pouquinho de música, eu vou tomar uma aguinha e eu vou falar sobre o Brasil. E vou falar sobre o Brasil no próximo bloco, porque mudar é preciso. Nós precisamos de refletir. Precisamos de refletir o que mudar, como mudar, mas temos que ouvir, como eu vos falei anteriormente e sempre vos falo aqui, ouvir todas as opiniões. Alguns pontos, no que diz respeito a mudanças, eles fazem parte de todos os elaborados projetos de mudança nesse país no que diz respeito à política. Obrigado a todos pela vossa atenção e a gente volta já já. Eu vou tomar uma aguinha, é VaptVup. Preciso aprender. Bem, de volta então com o nosso programa Ponto Final. Vamos falar sobre um assunto que tem sido muito pontual nas mídias, especialmente nas alternativas, na internet, que é a globalização, em todas as suas formas, seja ela comercial, financeira, produtiva ou até tecnológica. Ela tem sido apresentada como um feito irreversível, que traz muitos efeitos ao redor do mundo. Efeitos positivos como também negativos. Países que não têm realmente uma base sólida em suas finanças, nos seus mercados, realmente eles se tornam alvo fácil aos ataques de capital estrangeiro.
mas não como uma forma de investimento direto a longo prazo, né? E sim com o objetivo de ganhar dinheiro fácil e rápido, né? A tão famosa especulação. Quem é que não se lembra do overnight, né? Eu continuo aí, né? Só que agora com prazos mais ampliados, um pouco mais ampliados. Empresas também se veem em difícil situação, né? Pois têm concorrentes em todo o mundo, né? Para o seu segmento de mercado, ao mesmo tempo em que também têm fornecedores espalhados por todos os cantos do planeta, fazendo com que tenham que obter ótimas informações, tanto para comprar insumos, matéria-prima, como também para produzir, né? Além de terem que negociar o seu produto, né? Bem, isso aqui é uma coisa conhecida, inclusive há bem pouco tempo, né, esteve na mídia, das convencionais e não convencionais, as recentes espionagens, né, feitas pelos diversos países. Temos que entender que no mundo globalizado como vivemos, que a internet realmente é um meio, né, tecnológico avançado, que vai trazer muitas facilidades de informação, mas que também é facilmente corrompida, né? Facilmente acessada, facilmente não existe na internet um segredo absoluto, né? E lógico que países e empresas servem disso, né? Para os seus fins de saberem onde estão pisando, né? Mas nós, voltando ao assunto, nós vimos agora recentemente, né, o caos porque está passando o mais rico e poderoso país do mundo, os Estados Unidos da América, né, onde a crise ela teve início nas hipotecas, que todo mundo conhece como subprime, né, conhecidas como subprime, né, onde o crédito era dado a pessoas sem crédito no mercado e sem capacidade de honrar com os pagamentos, né, o que levou a um enorme risco, né, dessas empresas, né, que levou ao caos, que levou à crise, né, uma profunda crise que contaminou, inclusive, muitos países do mundo, especialmente a Europa, né, que realmente grandes empresas americanas, bancos, organizações, empresas e organizações e bancos quase centenários, né, empresas que foram à falência, né, devido à falta de liquidez, né, gerando consequentemente um estreitamento do crédito a nível global. Empresas que tinham dívidas em dólar, elas também perderam muito do seu capital devido às oscilações do câmbio, né? E estes acontecimentos realmente eles geraram perda de postos de trabalho, diminuição da demanda e da produção e riscos de estagnação em mercados emergentes, como é o caso do Brasil, que tinha boas perspectivas de crescimento sustentado e hoje clama por uma boa educação, né, por bons serviços de saúde, mais segurança, etc., para pagar os juros da dívida. Então, até quando o mundo terá que ficar à mercê e até quando as sociedades, os povos terão que pagar pelos erros e pela má administração de grandes organizações, a maior parte delas multinacionais, né, que acabam tendo seus débitos subsidiados, né, pelos próprios governos, pelos governos locais, por cada governo, né, e quem é que financia o governo? São os povos, né, restando a nós, simples mortais, né, ficar à espera da tomada de ações, né, visando uma melhor distribuição de renda, ou seja, igualdade de direitos e oportunidades, né, até quando? Mas vamos lá. Representantes de 57 entidades e movimentos sociais vão dar início agora, na próxima quarta-feira, dia 27, a uma nova etapa na luta por mudanças nas regras eleitorais e em defesa do que chamamos de eleições limpas. Esse grupo irá coletar, no coração do poder lá em Brasília, assinaturas em favor de uma lei, né, que proíba doações empresariais, que puna com cadeia o crime de Caixa 2, né, que todo mundo sabe o que é, constante na nossa política hoje, que reduza o individualismo e também o custo das campanhas, além de ampliar também
a participação feminina, né, e da nossa camada de população de raça negra. E a meta, amigos, é reunir 1.500.000 assinaturas, que é o número mínimo necessário, né, para a sua apresentação perante o Congresso. Isso tudo até o dia 11 de agosto, né, do ano que vem, né, data em que se comemora o Dia da Justiça. E esse calendário foi fixado, né, para coincidir não só com o Dia da Justiça, mas também com as eleições. Então, é consenso entre os organizadores do movimento que, sem pressão popular, os parlamentares não votarão a reforma que estamos propondo. Quem está hoje no Congresso, realmente ele chegou lá graças às regras atuais. E mudá-las, todo mundo sabe, né, que ameaçaria a sobrevivência deles. E aí está a explicação, né, para os deputados terem enterrado em abril, né, um projeto que acaba com as doações de campanhas empresariais. E para a falta de empenho deles na viabilização de um plebiscito também sobre o assunto, que depois das manifestações de junho foi engavetado. Muito embora esta semana parece que a presidente Dilma, né, ela enviou novamente ao Congresso algo sobre o assunto, sobre o plebiscito. Mas realmente o que se necessita neste país é de uma reforma política de base, né? Uma reforma política que não seja feita de emendas, né? Mas sim uma reforma política nova, né? Feita da base para cima, via constituinte específica, né? Esse é um outro projeto que não cabe neste aqui, mas é um outro que também está em andamento. Mas então, para que este projeto que eu vos estou trazendo agora, de iniciativa popular, ele dê entrada no Congresso, falta reunir ainda 1.100.000 assinaturas. Porque hoje se estima que já foram recolhidas cerca de 400.000 assinaturas. Então, daqui até 11 de agosto, pretende-se debater o tema em universidades, em igrejas e entidades da sociedade civil em geral. E, paralelamente, também, irão ser instalados painéis eletrónicos pelo país afora, né, a fim de informar à população o nome dos políticos comprometidos com esta reforma. E uma das lideranças deste movimento é a Ordem dos Advogados do Brasil. Ela acredita que esse projeto é irmão gêmeo da lei do ficha limpa, né, que pune o desvio de conduta dos políticos. Mas o Marcos Vinícius Furtado Coelho, que é presidente da OAB, ele diz que é preciso atacar os desvios do sistema eleitoral. E que o mais grave desses desvios seriam as doações empresariais. Porque realmente, em troca do dinheiro, os candidatos eles venderiam a alma, né? E uma vez eleitos, retribuiriam com actos corruptos. Por exemplo, aceitando que o poder público pague mais caro por uma obra construída pelo empreiteiro doador. É um caso. Então não podemos esconder o problema. Há uma relação imprópria entre candidatos e financiadores. E quem não está falando isso é o Coelho, que é presidente da OAB. Então esse tipo de proibição, ele já existe em 36 países, como é o caso da França, do Canadá, Bélgica e Portugal, entre outros. Então, sem as contribuições empresariais, as campanhas brasileiras elas seriam financiadas com doações de pessoas físicas até o limite de R$700 por pessoa e complementados com recursos públicos. Então, para driblar a crítica dos adversários do financiamento público, adversários que argumentam que o Estado tem outras prioridades, como é o caso da saúde, da educação, o projeto também prevê a redução no custo das campanhas e a punição criminal do Caixa 2. Então, a redução dos custos de campanha seria decorrência de quê? De dois dispositivos que fazem parte do projeto. O primeiro seria alterar, né, a regra da eleição de deputados, que em vez de votar em pessoas, os eleitores votariam em ideias, então em ideologias, em partidos. E dessa forma não haveria tantos candidatos como acontece atualmente, né? Porque, em segundo lugar também, a Justiça Eleitoral fixaria um limite máximo de gastos a cada eleição variável conforme a população.
Com este quadro financeiro mais rígido, ficaria mais fácil punir criminalmente com prisão de 2 a 5 anos, né, os praticantes de Caixa 2 eleitoral. Porque hoje o Caixa 2 ela leva no máximo à perda de mandato e à inelegibilidade dos autores. E mesmo estas sanções são de difícil aplicação, já que a Justiça Eleitoral ela não tem condições de fazer um controle severo, né, dos milhares de prestação de contas entregues pelos candidatos. Né? Não há prestação de contas. Há, assim, um faz de conta que se analisa e que se obriga a entregar as prestações de contas, mas que realmente não existe uma análise, não existe um controle sobre isso. Nunca houve, inclusive no Brasil, uma única punição por Caixa 2. Então, para contornar as críticas de que o brasileiro gosta de votar em pessoas, não em partidos, o projeto propõe um sistema misto. Como é que seria? No primeiro turno das eleições se vota nos partidos. E então essa votação serviria para definir quantos parlamentares seriam eleitos por cada legenda. Depois, em um segundo turno, se votariam em pessoas, aquelas indicadas pelos partidos, conforme o número de vagas no Congresso conquistadas no primeiro turno. Segundo o presidente da OAB, o modelo atual ele incentiva os candidatos a fazerem campanhas personalistas e egoístas. Então, participante do movimento Eleições Livres e Eleições Limpas, a Direção Nacional da Confederação Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, também enviou uma carta às suas 370 paróquias espalhadas pelo país, né, pedindo aos bispos que ajudem a conscientizar as pessoas para a importância da reforma política e também ajudem a coletar assinaturas. É uma tentativa, e quem nos diz isso é o padre Zernan Pinheiro, da área política da CNBB. É uma tentativa de repetir a experiência do projeto que deu origem à Lei de Ficha Limpa e que também foi apoiado pela CNBB. Né? E nessa altura, né, também os bispos contribuíram com a coleta de assinaturas. Lógico que nós aqui assim temos outros projetos em pauta, projetos que também deverão ser analisados, como é o caso da democracia participativa, da candidatura individual, também está muito em pauta, está sendo bem debatido. Também está sendo colocado o tipo de democracia, né, uma democracia participativa, onde realmente as decisões nacionais sejam feitas via plebiscito. Também está sendo posto em pauta para discussão a possibilidade de se deseleger, né, através, quando não houver um cumprimento, né, das promessas ou do projeto de campanha, né, aquela pessoa que foi eleita. Tudo isso aí existe uma série, já foi colocado inclusive por nós aqui no programa Ponto Final e outros programas que nós vamos lá. Eu acho que no Ponto Final eu coloquei isso e coloquei também no Tribuna Popular e no Crônicas e Notícias também já foi debatido isso aí. E nós iremos trazer, né, para vocês ao longo do ano 2014 até as eleições, e à medida também que esses projetos forem entrando numa pauta, forem se condensando também, né, nós iremos trazer para vocês o andamento de tudo isso aí. Então, o importante é que realmente esse sistema que nós temos hoje, esse sistema representativo, como eu sempre falo, ele se tornou incrédulo, né? Hoje o indivíduo vota e não tem a condição, né, de reverter esse voto. Um outro ponto também importante e que está sendo colocado também com bastante pressão e força é o caso do voto obrigatório, né? Realmente, o voto obrigatório ele não é democrático, porque a democracia não obriga a nada, né? E também eu acredito que nós íamos ter votos mais conscientes, né? E sobretudo, no que diz respeito à não obrigação do voto, nós iríamos acabar com a venda de votos, né? Com o caciquismo político, né?
em grande parte ele seria desmoronado, né? Iríamos jogar abaixo uma prática centenária da nossa República. Bem, eu vou tomar mais uma aguinha, obrigado a todos pela audiência, e eu vou trazer para vocês, né, no próximo programa, no próximo bloco, quero dizer, um tema que tem sido muito pontual nas mídias alternativas nestes tempos de confrontos ideológicos. E é uma matéria que eu acho interessante, onde eu vou abordar o marxismo e o mecanicismo, né? Além da sacralização do Estado. Porque realmente a teoria marxista é uma filosofia relativamente recente, que ainda passa por um processo de maturação. Mas como nós temos que conhecer todas as ideologias para que a gente possa, né, definir uma opinião, eu acho que é importante nós trazermos para a discussão, numa discussão aberta, já que nas mídias convencionais, pouco espaço é dado, né, para o esclarecimento, especialmente de autores de esquerda. Continuem conosco, nós voltamos já, e muito obrigado mais uma vez por vossa audiência. Vocês estão no programa Ponto Final. Gente, a musiquinha tá uma delícia, né? Bem calma, tranquila, boa para uma segunda-feira. Mas vamos lá então, falar um pouquinho sobre essa filosofia marxista, né? Vamos voltar ao assunto, que é um assunto sempre interessante, né? De analisarmos e de ponderarmos sobre ele e, sobretudo, conhecermos, né? Essa teoria marxista, essa filosofia, ela nasceu lá em meados do século XIX, né? E seu caminho de desenvolvimento, ele foi extremamente conturbado e polêmico, e muito mais do que qualquer outra filosofia. Isso já que o objetivo maior do marxismo, na verdade, era transformar o mundo, derrubar o status quo. Lá no século XIX, pode ser visto como o período de sua infância, o qual a teoria mal havia ela saído das mãos do seu criador, sendo ainda muito limitada, né? Apesar de já estar dotada de suas características fundamentais. O século XX é, para a filosofia marxista, a adolescência, né? Quando a filosofia da praxis ela começa a se expandir rapidamente, né? Conhecendo um novo mundo, né? E uma série de novas experiências. E com isso a personalidade ela ainda vacila, né? Avançando aqui e ali, né? Às vezes dando passos atrás, né? Por encontrar becos sem saída. Mas enfim, no século XX, realmente foi o século da difícil batalha pela maturidade. Já o século XXI é realmente o início do período adulto, né? Quando o adolescente já tem uma personalidade mais ou menos formada, mas logo de cara ele recebe o duro golpe que é enfrentar a idade adulta, né? Um caminho solitário e muito mais acidentado do que o período da maturidade. No entanto, né, os períodos anteriores de sua curta vida, né, da filosofia marxista, eles já deram muito que se trabalhar em cima, né, deles. Inclusive, as riquíssimas experiências revolucionárias no caso da Rússia, da China e também em Cuba e em tantos outros países do mundo. Então aqui é interessante e necessário estudar cada aspecto destes movimentos isso de uma maneira atenta, né, sem cair nas armadilhas do dogmatismo, do revisionismo ou da poderosa máquina da propaganda burguesa. Realmente a atividade ela é titânica, né? Mas aprofundar os conhecimentos e expandir os conceitos, né, do materialismo dialético de uma forma criativa, realmente são pré-requisitos urgentes, né, para a estruturação dos movimentos revolucionários do século XXI. O mundo já não é mais aquele, né, dos clássicos do marxismo, né, apesar de ter herdado muito do que já foi estudado. Mas torna-se necessário compreender um pouco melhor este mundo que nos cerca. Mas não só isso, é necessário também que a gente desenvolva, né,
a teoria marxista em ramos ainda pouco ou nada explorados. Ramos que podem ser a diferença, né, entre uma prática revolucionária bem-sucedida ou então uma prática revolucionária mal-sucedida. E um exemplo clássico deste tipo de atividade que eu estou sugerindo é o de Gramsci, né? Gramsci, que explorou os tortuosos caminhos da superestrutura e de sua relação com a estrutura, né, apresentando uma visão não mecanicista, né, desta relação dialética de maneira absolutamente primorosa. Temos que entender. Então, sem se render ao materialismo vulgar, que insistia no facto de que o Estado, os valores, a moral, etc., enfim, que as grandes ramificações do pensamento humano aplicados à sociedade eram reflexos rígidos, né, rígidos e diretos, né, da estrutura económica de determinado modo de produção. Dessa visão errônea, obviamente, decorre o surgimento de análises errôneas, né, que eventualmente podem levar-nos a erros práticos, né. Então, historicizando tal constatação e também utilizando o Estado, né, como conceito a ser analisado, isso dentro do processo histórico, é fácil então que a gente perceba como uma noção mecanicista, né, a não dialética deste conceito, né, que levou a erros políticos, né, de grande magnitude, né. Então, dentro da vulgar perspectiva do materialismo, o Estado ele aparece como um instrumento político, né, de dominação de determinada classe sobre a outra, e resume somente a isso. Isso vai surgir diretamente da base económica da sociedade, aquela mesma base que divide os humanos em classes, né? Então o Estado se forja devido à necessidade de uma classe dominar politicamente outra classe. Logo também ele age então de acordo com os interesses de tal classe. Muitas vezes, inclusive, de maneira engessada, né, se tornando com isso um mero instrumento de controle, e o pior, né, sem qualquer perspectiva de uma ação autônoma. Então aqui não se trata de negar o Estado dentro do conceito ou dentro do contexto das classes, mas sim de criticar a noção de que este instrumento político de dominação ele seja estático, genérico, né, e o pior, né, unitário. Então, um dos erros cometidos pelos movimentos revolucionários do século passado foi realmente adotar em larga escala, né, uma visão mecanicista do Estado como um simples reflexo de classe no poder, sem tampouco se atentar, né, para as formas que se exerce o poder, ou como o poder político, né, ele pode influenciar, né, outras instâncias e estruturas da sociedade. E mais importante, sem atentar, né, em quem realmente está com o poder. Então, realmente se deu muita importância para formas jurídicas, como o Partido do Proletariado é chefe organizacional da sociedade, ou então para a propriedade privada foi abolida e substituída pela propriedade socialista. Tudo isso que sem a devida interpretação, né, das formas de poder que se encontravam por trás destas formas jurídicas. E teve-se também como inquestionável, né, que um Estado operário, né, sob o comando do Partido Comunista, a vanguarda do proletariado, né, era de facto um Estado com um caráter de classe dos trabalhadores. Então aqui não se trata de julgar os comunistas do passado como traidores ou não, ou como se costuma fazer. Aqui se trata de compreender, né, os equívocos do passado, né, para que então possam ser superados, né, no futuro próximo ou dentro da atualidade. Então, nesse sentido, apelar para formas jurídicas sacralizadas realmente gera uma alienação, né, assim como em estados burgueses, né, que sacralizam a propriedade privada. Então eu gosto sempre de lembrar realmente sobre a crítica à teoria do direito de Hegel, né, em que Marx ele nos oferece a constatação de que a premissa de toda a crítica é a crítica da religião, né, e segue com sua formação de uma maneira que cai como uma luva, né, em nossa discussão. Ele nos fala que o homem,
que só encontrou o reflexo de si mesmo na realidade fantástica do céu, onde buscava um super-homem, já não se sentirá inclinado, né, a encontrar somente a aparência de si próprio, o não-homem, já que aquilo que busca e deve necessariamente buscar é a sua verdadeira realidade. Ou seja, traduzindo isso em miúdos, se nós vemos nosso próprio reflexo em uma realidade fantástica, né, nos tornamos cegos. Né? Especialmente a quem realmente somos alienados. Então é exatamente este o resultado da sacralização. Né? Portanto, o comunista, o materialista, ele jamais deve sacralizar qualquer instituição, jamais deve sacralizar qualquer líder, jamais deve sacralizar qualquer coisa que seja. Não é? Ele deve estar intimamente ligado ao processo histórico do seu tempo, sem se prender a ilusões, justamente para que seu poder crítico, né, ele não venha a ser comprometido. Porque os comunistas soviéticos eles se prenderam a uma forma de Estado sacralizada que, no final das contas, né, não garantia todo o poder à classe trabalhadora, mas sim uma elite política, né, dotada de uma ideologia de superioridade, né, porque afinal ele era a vanguarda de toda a sociedade, sua parte iluminada, né, que guiava os povos à vitória final do comunismo, o que não aconteceu. Né? Então, no entanto, é bom salientar que aqui eu não estou chamando Lenin de traidor, de jeito, ou de revisionista, ou qualquer outro jargão como humano. Mas eu estou somente aqui apontando, né, para o facto de que sua teoria ela é perfeita para se fazer uma revolução, mas ao mesmo tempo imperfeita, né, para a manutenção do chamado poder dos trabalhadores. Então o Estado ele já foi abordado por uma série de marxistas ao longo dos anos, inclusive pelos próprios autores da filosofia da praxis. Né? No entanto, realmente, jamais se fez uma tentativa de estudar esta instituição com uma profundidade maior, jamais fez de uma forma de entender o seu funcionamento interno, né? As suas forças motoras que estão por trás dessas ações, né? As condições entre essas forças e a ligação desta superestrutura, né, com o resto da sociedade. Então é importante nós salientarmos aqui que este deve ser um trabalho nas salas de aula, deve ser um trabalho que deve ser abordado numa atividade paralela, sim, para conhecimento, mas temos que reconhecer que é um trabalho histórico, né? E que, portanto, se deve levar em conta todo o contexto histórico, né, em que o Estado está inserido, e, no nosso caso, Brasil, né, o contexto do século XXI. E por que seria importante, então, a pergunta que a gente deveria colocar, a tal teoria marxista do Estado? Vejamos, amigos ouvintes, além do que eu já vos passei acima, o Estado é um instrumento, né, pelo qual os trabalhadores eles exercerão seu poder no socialismo. Né? É a base política que possibilitará não só a resistência às agressões imperialistas e das classes burguesas, como também o controle dos trabalhadores sobre os meios de produção. A base de toda a reivindicação política marxista, que realmente, como eu vos falei, ele se confronta, né? ele vê na frente o muro, então, desses tais superiores, né? Dessa pequena camada, né? que realmente toma conta ou seja, que dirige os principais países hoje chamados de comunistas, que são muito poucos, né? Que levam realmente o fundamento a sério. Portanto, amigos ouvintes, é fundamental possuir um instrumento técnico, um instrumento que nos auxilie na compreensão da dinâmica do funcionamento estatal e que possa estabelecer as bases de uma prática revolucionária eficiente, já que, como Lenin dizia, né, não há prática revolucionária sem uma teoria revolucionária. Então, neste sentido, algumas perguntas, né, devem ser colocadas. Né? No caso de identificarmos, né, essa teoria marxista, esse comunismo, quem é que realmente detém o poder do Estado?
Através de que instrumentos políticos e econômicos? Quais as forças em disputa? Quais as ideologias propagadas? Quais as suas relações com as classes? De que forma as estruturas estatais se ligam às bases materiais da sociedade? De que forma o Estado tem agido na prática? Isso entre outras tantas perguntas, né, que deveriam ser colocadas. No entanto, amigos ouvintes, o principal de tudo isso é compreender a estrutura de poder do Estado e as forças quase sempre contraditórias que a compõem. Então não adianta abordar essa questão de uma forma vulgar, fazendo análises simplistas, com base na estrutura econômica e produtiva da sociedade em questão. Por exemplo, a sociedade brasileira ela é capitalista. Logo, seu Estado é dominado pela classe burguesa. O Estado da Líbia Verde tinha, por exemplo, uma base econômica capitalista, né, com propriedade privada e tudo mais. Logo, era um Estado dominado pela burguesia. Então, é exatamente este tipo de análise superficial que gera erros na prática e que gerou na União da República Socialista Soviética, por exemplo. Né? Então, e foi um erro crasso. Né? Então, a base material era socialista, né? Logo o Estado estava sob o controle da classe operária. Aqui assim, é uma discussão, porque realmente o que é que seria a base material socialista? Mas isso fica para outro momento, porque realmente para nós adentrarmos dentro dessa afirmativa, né, seria para 1 ou 2 programas. Isso até talvez, né, a gente possa colocar em um outro programa, então, fazer uma outra abordagem, onde a gente traga então essa tal base material socialista, né? Mas já, como eu já vos falei acima, a questão da sacralização do poder na União Soviética e os problemas que decorreram dessa ação, eu gostaria de colocar o que consiste essa tal sacralização. Justamente uma afirmação inviolável de que o Estado, sob a base socialista, é necessariamente o Estado dos trabalhadores. No entanto, né, como o Estado dos trabalhadores pode degenerar ao ponto de adotar políticas pró-capitalistas, né? E inclusive desorganizar, né, a própria sociedade socialista. Com o discurso de Khrushchev, como o discurso desse nosso amigo, ele ganhou tanta força sem nem ser questionado de direito, né? Como o governo passou a adotar políticas económicas claramente capitalistas, sem um pio da população, né? Como o socialismo ruiu sem grandes discussões e movimentos políticos. Então, são colocações, né? São perguntas que sempre foram alvo da minha reflexão. E eu creio que não podem ser respondidas, né, caso se adote o esquema mecanicista, né, aquele esquema que anteriormente eu vos falei. Então, para respondê-las, realmente é necessária uma concepção mais elaborada do Estado que leve em conta, né, todas as reflexões já propostas e outras mais que deverão ser propostas. Porque há de se considerar também uma outra reflexiva, né, a proposta da autonomia do poder estatal. Já que esse poder estatal é uma estrutura extensa e bastante complexa, né, sendo basicamente impossível, inclusive, classificá-la, né, como um mero apêndice da estrutura econômica de uma determinada sociedade. Mas isso não quer dizer o mesmo do que dizer que ele é independente das classes e da base material. Pois aí nós estaríamos caindo em um erro idealista, o qual Marx já criticar, ou seja, o de ver o Estado como um ente não material, né, que existe fora de qualquer relação social, né, sendo o representante fiel de todas as aspirações da sociedade civil. Ou seja, nós cairíamos em uma visão hegeliana do Estado, uma visão burguesa. Porque, na verdade, amigos ouvintes, a questão da autonomia, ela reflete a noção de que dentro dos limites materiais de uma época, e sob a influência das forças de diversas classes em conflito, né, o Estado ele tenha um espaço de manobra, né, frente a esses vários interesses, né, adotando políticas muitas vezes absolutamente contraditórias. Então, neste sentido, é possível fazer análises mais complexas
e mais fundamentadas do poder político, sem se reduzir a propostas que visam enquadrar a realidade em uma teoria simplista que não cabe aqui, como é o caso de muitos intelectuais marxistas no Brasil, que passaram anos, né, buscando a revolução burguesa do Brasil. Pois para eles, inclusive dentro de uma visão mecanicista e vulgar do materialismo, deveria haver um marco político, né, do surgimento do poder capitalista, da dominação da classe burguesa sobre todas as outras, né, isso através da tomada do poder estatal. Mas até que ponto o Estado representa o poder político ou a denominação de uma classe, né, sobre as outras classes dentro de certo processo histórico? Outra pergunta que também temos que colocar é até que ponto, né, esse Estado é sempre o modelo simplista de representantes de uma classe só. Outra pergunta, não haveria de existir um Estado que fosse burguês e aristocrático? E também um Estado que tivesse até espaço, né, para uma certa participação da plebe, né? Um Estado que fosse uma intricada rede de poderes contraditórios lutando pelo poder, ou então mesmo olhando para um outro lado, né, um Estado que fosse um não-Estado, ou seja, que fosse uma mera ilusão, né, e que na verdade o poder estivesse concentrado em outras mãos, como por exemplo as grandes corporações, né, do século XXI. Então é importante que o marxismo ele não seja aleijado de seu poder reflexivo e crítico por dogmas sagrados, que seja capaz de evoluir a cada momento, de se autocriticar, de se adaptar às condições realmente existentes, né, de tais e tais períodos históricos, né, que realmente não fique estanque, né, porque não podemos nos prender a uma filosofia imutável desde o século XIX até o atual, muito menos nos prender a gaiolas, né, e sobretudo a sistematizações teóricas. Porque não era isso que Marx representava. Aliás, ele representava exatamente o oposto disso, né? Sua concepção filosófica era exatamente o antidogmática, a ciência, a dialética, né, que concebia sempre forças em contradição, que forças essas formavam uma síntese, um novo processo, né, um processo herdeiro do passado, mas diferenciado e único, né, com suas próprias características que deveriam e devem ser compreendidas. Então é exatamente por isso que eu defendo uma teoria marxista do Estado que possa buscar as especialidades deste conceito e desta instituição, né, ao longo do processo histórico, e que seja uma arma crítica contra o dogmatismo, contra o revisionismo e contra o próprio mecanicismo. Isso fazendo com que se una cada proposta reflexiva, cada questão presente nesta abordagem. Isso é possível, então aí que se tenha uma base, um pequeno embrião teórico, né, para o desenvolvimento da necessária teoria marxista do Estado. E é claro, amigos ouvintes, que para desenvolvê-la, né, o trabalho seria muito maior, né, exigindo anos de estudo e de pesquisa. Porém, o objetivo que eu vos trouxe aqui é apenas trazer aos marxistas, né, a importante questão de se discutir o Estado e a consequente constatação da importância histórica de uma teoria marxista do Estado que venha realmente a nos auxiliar, que é a de transformar o mundo. Café. Querem um café? Eu vou... Bem, de volta então com o nosso programa Ponto Final. Muitos filósofos, muitos sociólogos, né, falam em marxismo, capitalismo, uma nova sociedade, uma sociedade melhor. Nós que tanto falamos em mudanças, né, realmente nós deveríamos reconhecer a infância, né, como uma fase fundamental na formação de um ser humano íntegro e, sobretudo, um ser humano saudável. Nós deveríamos proteger as crianças dos efeitos nefastos do consumismo, evitar que as crianças sejam vistas como peças de manobra, né, no jogo absolutamente injusto, né, do consumismo. Mas é facto que se uma criança ela pode e merece ser protegida, então todas podem e merecem ser protegidas. Porque não faz sentido algum nós protegermos nossos filhos dos ataques publicitários,
ataques publicitários que são, na verdade, uma das expressões de outros tipos de ataques, tão mais danosos, mas não faz sentido enquanto os seus amiguinhos e amiguinhas, né, continuam a ser massacrados todos os dias pelos apelos do consumo. Muita gente acha que isso é uma grande bobagem, né? E não é raro, inclusive, nós vermos pessoas, né, pessoas que detêm espaços amplos de divulgação, desperdiçar a grande oportunidade de contribuírem, né, para o bem coletivo e substituí-la pelo discurso senso comum, que muito claramente serve somente, né, para atrair ainda mais gente, geralmente pessoas imersas no senso comum, né, vivendo vidas senso comum, né, numa sociedade senso comum, moldada pelo capitalismo massacrante do senso comum. Realmente nós vivemos em um mundo capitalista, né? Embora eu não tenha iPhone, iPad, tablets e outras tecnologias, eu vos falo do meu computador, que foi comprado à vista. Eu visto uma roupa que foi comprada à vista. E alguns de vocês podem estar dizendo, comprou à vista porque você tem condições para isso? Não. Eu vivo com uma aposentadoria reduzida. Eu fiz a possibilidade de comprar à vista. Eu poupei e fui comprando na medida do possível. Meu café, como eu vos falei, né, estava numa caneca, que eu tomei café no intervalo, que também foi comprado à vista. Mas eu sei que viver em um mundo capitalista não significa ser moldado e domado por ele. Eu tenho consciência disso. Não significa tornar nossos valores os valores de consumo, né, que delineiam as relações de consumo. Porque realmente relações humanas não podem ser interpretadas como relações de consumo. E é aí onde muitas pessoas se perdem, né, na confusão entre valores de consumo e valores humanos. Valores que eu falei sobre isso no programa de ontem, noites de domingo. As pessoas se confundem entre valores de consumo e valores individuais. E a prova cabal disso, amigos ouvintes, é que nos tornamos pessoas que acreditam que amor, integridade, senso de responsabilidade, reflexão crítica e tantas outras coisas fundamentais podem ser compradas. Porque realmente comprar é muito mais fácil que ensinar. Comprar é muito mais fácil que orientar. Comprar é muito mais fácil que decidir tempo ou dedicar tempo, ou decidir dedicar tempo e atenção a mostrar o que é ou não é adequado, o que é ou não é coerente, o que é ou não é responsável. Por isso, amigos ouvintes, tantas e tantas pessoas compram seus filhos desde a mais tenra infância. Como, por exemplo, se você não for à escola, ou se atrasar, ou reclamar, vai pagar R$1, vou tirar R$1 da sua mesada. O preço, por não estar moldado a um sistema, é igual a R$1. Tem outra também, muito comum, eu vejo isso. Se você não jantar ou não almoçar, eu vou tirar 75 centavos da sua mesada. Então, o preço pelo não entendimento da importância do alimento e de se alimentar bem é 75 centavos. Também, se você ofender, se você xingar, você brigar ou bater, né, você vai pagar R$2. Então, o preço pela agressividade não orientada, pela não compreensão de que bater, xingar ou ofender dói no outro tanto quanto nele mesmo, custa R$2. Então, além de se mostrar a essas crianças, quase tudo na vida pode ser comprado, e que para aquilo que não pode ser comprado existe um Mastercard, né? O que é que nós estamos fazendo quando agimos assim? Nós estamos dizendo, eu não sei te ensinar, mas te comprar eu sei. Estamos dizendo, você é uma mercadoria, e como tal eu posso te comprar. Então não há nessa relação noções de educação e orientação. O que nós vemos é uma relação mercantil, né, onde um detém o poderio econômico e o outro é uma mercadoria.
Então, amigos ouvintes, nessas interações que a gente faz, né, sobre sistemas políticos, sobre sociedade melhor, né, para nossos filhos, nós temos que levar em conta aquilo que nós estamos transmitindo para nossos filhos. Isso é muito importante, porque nossos filhos serão os cidadãos de amanhã e serão os cidadãos que irão levar adiante, né, a proposição de melhoras que todos nós tanto ambicionamos, não é verdade? Bem, gente, vamos ouvir uma musiquinha, tá? Eu volto já. É um assunto muito interessante, tá? É um assunto de refletivo, né, que nós temos que realmente ponderar sobre aquilo que nós estamos querendo, né, para a nossa sociedade e, sobretudo, que filhos nós vamos deixar para a nossa sociedade, né? Porque não adianta, né, a gente construir uma sociedade melhor, né, não tendo filhos à altura para continuarem essa sociedade que todos nós almejamos. Voltamos já já. Obrigado pela vossa audiência. 21 horas e 52 minutos. A gente volta para a despedida final, né, no nosso programa de hoje, Ponto Final. Obrigado a todos mais uma vez por vossa audiência. Chegando ao final de mais um programa Ponto Final. E como sempre, eu vos deixo a reflexão que perante as difamações, as injustiças e as omissões, nós vos pedimos com insistência, nunca digam isso é natural. Muito menos diante dos acontecimentos de cada dia, já que, numa época em que reina a confusão, em que corre o sangue, em que se ordena a desordem, a confusão e a discórdia, em que o arbítrio tem força de lei, em que a humanidade se desumaniza, nunca digam isso é natural. Porque realmente a verdade é, outra sociedade é possível, né? E nós sabemos que muito tem que mudar política e socialmente neste Brasil anil, não é verdade? Obrigado pela vossa audiência, paciência e até à próxima segunda-feira com mais um programa Ponto Final. Obrigado a todos, um abraço para vocês, tenham todos uma ótima noite, uma ótima semana e, mais uma vez, é sempre bom agradecer, né, a vossa paciência e a vossa audiência, né? Até. Um abraço.